Prefeito André Weck, bom dia, tudo bem, prefeito? Bom dia, Valdomiro, Anderson, Rodrigo, Felipe, todos os amigos ouvintes da Rádio Cidade, obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos bater um papo hoje sobre política. Se quiser falar de prefeitura também, estou à disposição. É que não tem como dissociar um do outro, né? Não adianta. É igual nós aqui, às vezes, se diz o cara me ligou num domingo, eu estava fora da cidade. Desculpa, eu te ligar, rapaz, é 24 horas por dia, não adianta, é igual o sujeito quando se coloca para ser um representante público, é o caso do prefeito, não tem esse negócio de não ter horário, 24 horas por dia, né, prefeito? Não adianta, né? E assim mesmo não tem como dissociar a figura do prefeito, do presidente do partido e tudo mais. Mas eleições 2026, como é que tá a movimentação, a articulação, a montagem do PL municipal? A gente teve aí a novidade mais recente, que foi a volta, né, do vice-prefeito, algo que já vinha sendo ventilado de bastidores. Esse é o grande, eu diria, o grande ponto de fechamento do ano do PL, o André? Olha, Valdomiro, a gente tem trabalhado muito nessa construção do partido, né? O governador Jorginho Melo tem sido um grande parceiro nosso presidente estadual também do Partido Liberal, ele tem demandado que Brusque, na cidade grande, 100 mil eleitores, sem considerar a região, Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, Gaspar, né, Canalinhas, a gente teria total condição de ter um deputado, né? E também pelo apoio que o partido me deu nas duas eleições, né, e devo muito ao Partido Liberal, a gente tem esse trabalho, essa missão de estar viabilizando a eleição de um deputado estadual aqui da região. É claro que o Deco inicial estava até então no Republicanos. A decisão final do partido que o Deco iria concorrer seria do governador, né? Que teria até final de março, início de abril, que é o prazo final para filiação, ou para troca de partido, no caso. E aí houve um movimento do Republicanos, Deco, então a gente tomou a decisão de trazê-lo já para o PL, batido o martelo, então, que ele vai concorrer agora pelo Partido Liberal, na condição de pré-candidato a deputado estadual para o ano que vem, né? E o governo também tem se articulado para dar suporte à candidatura do Jean Pirola a deputado federal, né? Claro que a gente tem parcerias com diversos deputados que nos ajudaram, né? Inclusive estaduais, como o caso da Ana Campanholo, o deputado Napoleão Bernardes, que foram parceiros nossos. O federal a gente tem Zé Trovão, Daniela Rainer, Júlia Zanata, né, que também nos deram bastante suporte. Então a gente também vai dar uma força aí na medida do possível para que tenha espaço aí para esses parceiros também, né? Mas o nosso foco e prioridade vai ser nessas duas pré-candidaturas. A gente vira e mexe, chega a eleição, ouve-se falar novamente nesse trabalho para eleger um representante, né? Eu, particularmente, prefeito, sou cético, e sei que o Rodrigo tem a mesma visão minha, não vou me eleger ninguém. Não estou sendo aqui pessimista, eu sou bairrista. Eu sempre, quando alguém me pergunta, já aconteceu de chegar a Valdomiro, quem que eu voto para deputado? Disse, eu vou te dar a minha opinião. Escolhe alguém daqui. Mas por quê? Porque alguém que, exatamente pelos mesmos motivos, o meu voto vai ser de candidato aqui, tanto federal quanto estadual vai ser, não adianta vir nada contra o sujeito lá do extremo oeste para cá, não, o meu voto, os candidatos que eu vou votar para deputado federal, deputado estadual, vão ser candidatos aqui de Brusque, Guabiruba, enfim. E essa articulação, ela já foi tentada no governo anterior, lembra do governo Ari Weck, que o Ari, né, abraçou aí, teve sua dupla de candidatos a estadual e federal para tentar aglutinar e quase chegou lá, mas a coisa não andou. Eu vejo que da parte de vocês, André, não está se tendo na mesma linha assim talvez seja uma percepção equivocada minha, um foco no sentido de realmente construir uma candidatura baseada naquele discurso, vamos tentar diminuir o máximo de candidatos. É isso mesmo que está... Assim, precisa ser muito cético no que a gente se propõe a fazer, Valdomiro, e também entender o timing das coisas, né? Sim. Naturalmente que eu gostaria que de todos os 5 partidos que hoje compõem a nossa base do governo, tivéssemos um pré-candidato a deputado estadual e um pré-candidato a deputado federal, fechado. No entanto, isso não foi um acordo. Então, na nossa eleição de 2024, né, que o DECO fomos reconduzidos, a gente não fez esse acordo com os partidos. Olha, em 2026 vai ser dessa Isso não forma. foi posto à mesa? Não foi posto à mesa. O combinado não sai caro, né? E o compromisso não assumido não existe. Então, a gente vem buscando essa construção, entendendo e respeitando que os partidos também têm as suas demandas, né? Então, o partido, vou falar o caso do amigo nosso, o vereador Cacá Tavares, que se coloca também como pré-candidato a deputado estadual.
ele tem uma construção partidária junto com a deputada Paulinha, né? E aí a gente tem que respeitar, tem que separar as coisas, né? O Cacá me dá um suporte muito importante na Câmara, nos dá também a governabilidade, ele e o vereador Jober do Podemos, né? Que tem feito também um grande trabalho. Então a gente não pode misturar as coisas, né? Até porque corre-se o risco, se bater na mesa, querer forçar uma situação, daqui a pouco o cara perde a governabilidade. Perde a eleição e perde a governabilidade. E a gente não precisa ir muito longe para ver. Já tem alguns exemplos disso. Eu me elegi presidente da Câmara numa condição semelhante, né? Uma condição de que o ex-prefeito acabou criando algumas rusgas por causa do processo eleitoral 2022 e acabou por gravidade algumas pessoas somando ao grupo que me ajudou a chegar à presidência da Câmara de Vereadores lá, né, no final de 2022. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa construção, sem querer forçar a barra e dialogando, né? As convenções são lá para junho, julho do ano que vem. Então, acho que qualquer movimento agora de querer forçar uma situação, ele é precipitado, tem muita água para passar embaixo da ponte. É legítimo também que as pessoas que têm interesse coloquem o nome à disposição para sentir. Daqui a pouco ela coloca o nome à disposição. Opa, meu nome tá bom, eu vou mesmo. Ou coloca o nome, dá uma testada. Opa, não tá tendo aderência na sociedade, eu vou dar uma segurada. Porque de sair uma campanha de deputado e fazer uma votação baixa, politicamente é ruim. Né? Então, a gente tem dado tempo ao tempo, fazendo os movimentos no tempo certo, sem forçar a barra, respeitando a legitimidade dos partidos, das lideranças, né? E fazendo nosso trabalho. A gente fez um evento, né, que a gente ajudou a convidar algumas pessoas, mas um grupo de empresários organizou, né, no mês passado, de apoio à pré-candidatura do DECO, que tinha lá mais da metade do PIB de Brusque que estava lá, né, de empresários, de pessoas que de fato estão comprometidas em ajudar o DECO. Lideranças, não em nome de entidades, mas no seu próprio CPF, né, que são formadores de opinião lá, chancelando o apoio ao DECO, e naturalmente a gente quer também estar reforçando esse apoio ao Giapirola, para que a gente possa, né, viabilizar essas candidaturas. Então vejo que a gente larga muito bem e tem muito trabalho pela frente, né? E outro ponto, Valdomiro, até para eu não monopolizar o microfone aqui e vocês poderem fazer mais perguntas, mas eu também tenho, a minha prioridade é a prefeitura, né? Eu fui eleito para ser prefeito, então eu não antecipei nenhum movimento, nenhuma questão da eleição do ano que vem, porque agora falta pouco menos de um ano, né, para a eleição. Mas a partir do ano que vem, naturalmente, a gente consegue ter um partido que também não é composto só por mim, né? A gente tem Júlio Hort e outros empresários que nos ajudam na construção partidária para que a gente possa estar estruturando o PL e chegar competitivo nas eleições do ano que vem. Agora, você está fazendo uma leitura sobre a questão de vocês se organizarem. Agora eu queria uma leitura tua como conhecedor do cenário político. Diante do que você está se juntando do cenário, você vê uma possibilidade real de dessa vez, né? Agora eu queria uma análise de todo o cenário. Você vê a possibilidade real de dessa vez a nossa região conseguir emplacar um deputado estadual? Olha, eu vejo que sim. Eu vou fazer algumas contas aqui até o pessoal nos acompanhar, né? O Ari, ele fez na sua eleição ali cerca de quase 27 mil votos, 26 mil votos e pouco. Numa transferência bruta, ele conseguiu transferir para o Dr. Jonas, à época, cerca de quase 60% dessa votação. Estou falando assim numa conta de padeiro, porque se a gente for fazer uma análise muito complexa, fica difícil a gente poder ilustrar aqui. Então, se a gente considerar que eu e o DECO fizemos aí 44 mil votos, e a gente conseguir transferir a mesma média, né? A gente está falando de quase 25 mil votos, né? Vou fazer até a conta aqui. então, nessa condição, 26.400 votos, né? Uma conta bruta, sim, fria. Claro que essa transmissão, né, não é algo automático. Isso demanda muito trabalho. Sim, sim. Isso demanda do número de candidatos que vão sair na cidade. Isso entra nessa equação também a avaliação do governo, se o governo está bem, se ele não está. Então tem uma série de fatores que vão dizer se vai ser 60, 50, 30, 90, né? Não dá pra gente fechar. Mas fazendo um comparativo à última campanha, né? Então a gente acredita que se a gente conseguir fazer com que o DECO largue daqui entre 25 a 30 mil votos, buscando mais 5 a 10 fora, é uma eleição muito competitiva. Lembrando que o PL fez a última cadeira com cerca de 25 mil votos na última eleição. E a expectativa é que a gente faça pelo menos um deputado a mais do que fez em 2022. Então o jogo é muito favorável, né? E a gente sabe o peso do 22, né? O presidente Bolsonaro, né? Preso injustamente, de todo o time da avaliação positiva do governador Jorginho Melo. Isso ajuda a trazer o voto para o candidato do 22. A gente sabe que isso é um fator que ajuda. Me ajudou na eleição para prefeito e para deputado, que é uma eleição em que a questão ideológica pesa muito mais,
né, acredito que vai ajudar também. Então veja a candidatura do DECO muito competitiva. Lembrando, são 100 mil eleitores. Se a gente usar a média da eleição de prefeito, 75, fora a região, né? 75 mil votos bons em Brusque, fora a região. Nós conseguimos 1/3 dessa votação, que é um caminho possível. E aí, a deputado federal da mesma forma. É uma eleição mais difícil, né? Mais difícil porque você precisa, a régua ela é mais alta, mas o PP hoje não tem nenhum figurão com mandato na Câmara Federal, no caso, né, do Jean Pirola, da candidatura dele, que é difícil você concorrer com quem já está no cargo, porque já tem uma estrutura, já tem uma visibilidade, já tem base formada em outras cidades. Então o PP ele corre de igual para igual com outras lideranças, né? Então também é uma candidatura possível, difícil, mas possível, e é nessa linha que a gente vai estar construindo. Eu vou fazer um intervalo comercial, mas antes eu quero já deixar aqui no ar uma pergunta que eu vou repetir depois. Estamos falando aqui em articulação dentro do grupo político, mas corre por fora também os concorrentes, né? Porque querendo ou não, você tem aí além de inúmeros outros candidatos que vêm de outras regiões, você tem também os adversários políticos. Eu particularmente vejo alguns nomes e cada um adotando uma postura diferente. Uns mais discreto, fazendo o seu trabalho e tal, e outros mais agressivos, né? E é isso que a gente quer saber depois, como é que é a visão do André com relação aos concorrentes aqui. Porque estamos falando de uma pré-candidatura do DECO, do Jean Pirola, com o apoio do governo. Mas você tem outras articulações, enfim, que a gente percebe que estão se movimentando também, né? Eu falei anteriormente, André, sobre a articulação em torno aí, aliás, a articulação dos adversários políticos. A gente sabe que tem nomes fortes aí que também buscam aí, obviamente, consolidar a pré-candidatura. Eu vou citar alguns nomes aqui que a gente já sabe que se lançaram aí como pré-candidato. João Martins, que inicialmente havia cogitado uma pré-candidatura a deputado estadual, agora parece que vai a federal. Eu percebo que o João tem adotado uma postura mais discreta, no sentido de não ir muito para cima do governo, de bater e coisa e tal. Diferente do Danilo Visconti, por exemplo, que já adotou um tom bastante agressivo. Temos aí também anunciado agora recentemente o Paulo Êcio como pré-candidato, que também tem, o PT tem adotado a mesma postura de sempre, mas o Danilo tem sido mais agressivo. E ele que já se anunciou também aí como não declaradamente, mas é sabido que ele tem a intenção de disputar a eleição do ano que vem. Como é que está a situação do Danilo com o PL? Ele está no PL, está afiliado, não está afiliado? Porque a postura do Danilo, em especial em relação ao governo, em relação à tua figura, ao do DECO, tem sido mais agressiva, no sentido de bater de frente realmente para tentar se consolidar. Qual é a situação do Danilo hoje dentro do PL? Eu vou ser bem breve, porque o Danilo politicamente é uma figura que ela é inexpressiva, né? Só ver a votação que ele fez para prefeito, teve vereador que fez mais voto que ele para prefeito, né? Sim. E aí, quem não tem condição de apresentar proposta para a cidade, como ele não teve, lembra que ele fugiu do primeiro debate? Né? Lembro sim. Fugiu, né? Teve medo. Não vai ter também de construir nada para ano que vem. Então ele usa essa questão, né, de agressividade para chamar a atenção do que ele quer. Mas a questão do PL, em resumo, né? Ele teve a filiação barrada, ele foi num prefeito de outra cidade, passou a conversa no cara, o cara acreditou nele, né? Acabou filiando ele em outra cidade, e ao descobrir quem de fato era Danilo Visconti, ele, né, se arrependeu e está pedindo agora a desfiliação. Então, em resumo, é isso. Então vamos para a próxima pauta, vamos falar de gente relevante. Mas essa eu não estava sabendo. Que história é essa aí de se filiou numa outra cidade? Como assim? Se filiou em outra cidade porque aqui ele não conseguiu, na estadual ele não conseguiu, então ele, como a gente fala, passou o Miguel aí no outro prefeito que é presidente do partido de outra cidade. Tem a ver, eu tomei conhecimento de não sei qual é o nome que se dá, mas de um documento que o PL estadual acabou elaborando. Eu não sei se é normativa, sei lá, enfim. Uma diretriz. Uma diretriz. Tem alguma relação com essa situação do Danilo? Porque parece que a direção estadual criou uma regra para o sujeito de uma cidade não possa ser abonado à filiação numa outra cidade. Tem a ver com essa situação do Danilo? Olha, pode ser que sim, Valdomiro. A diretriz é justamente porque, por exemplo, se vem alguém aqui de Jaraguá do Sul, né, querendo filiar no PL. Poxa, eu me dou bem com o Edson, que é o presidente lá e tal, mas às vezes eu posso confiar na pessoa aqui, eu quero me filiar e tal. E aí, depois que filiei, eu descubro que é um desafeto do PL de lá, ou tem algum vínculo com a esquerda que não foi apresentado, ou alguma outra situação. E aí a gente acaba, né, acreditando na pessoa e prejudicando o colega de outra cidade. Então, pode ser que foi por outros casos, pode ser que foi por esse também, né, para evitar esse tipo de transtorno, né, para o próprio partido.
Deixa eu então aproveitar, então, já que estamos falando sobre a questão dessas filiações, candidaturas, eu queria que você comentasse, desse sua visão sobre, vou voltar ao assunto Carlos Bolsonaro, que agora já renunciou ao seu mandato na Câmara do Rio, a situação da Carol Detoni, a situação do Espírito Amin. Eu queria, nesse momento, agora estamos encerrando 2025, janela de troca de partido à frente, né? Tem um ano inteiro até, como você falou, convenções de junho e julho, sobre essa situação da briga das candidaturas do Senado. Qual é a tua visão sobre isso hoje? Olha, eu falei a última vez que eu estive aqui, Santa Catarina tem bons nomes, né? Tem bons nomes. A Carol Detoni, o próprio Espírito Amin, o deputado Gilson Marques também tinha ventilado que poderia ser candidato ao Senado, né? E outras lideranças. Então, a vinda do Carlos Bolsonaro é uma construção feita do presidente Bolsonaro com o governador Jorginho Melo. E nessas horas a gente tem que ser leal ao nosso partido também, né? Não posso... Bem, quando é bom para mim, eu sou PL, eu coloco 22, eu uso a imagem do presidente Bolsonaro, vamos para cima, é time Partido Liberal. E aí, quando o partido precisa de mim, eu começo, vamos ver, deixa disso, peraí, calma lá. Então, né, o meu apoio do nosso time do PL aqui vai ser os candidatos que o governador Jorginho Melo declarar que são os candidatos do governo, né? Então, o nosso projeto maior ano que vem é a reeleição do governador Jorginho Melo, né? Ponto, essa é a nossa prioridade. E time é time, né? Então a gente vai estar junto, independente do candidato que o governador estiver escolhendo para ir para o Senado, a gente vai estar apoiando, né? Hoje se encaminha para ser o Carlos Bolsonaro e o Espírito Amin, mas de novo, tem muita água para passar embaixo da ponte, muita construção a ser feita. Tem a vaga de vice-governador em aberto, então tem outras construções que cabe ao governador, que tem uma habilidade política como poucos, né, de estar fazendo essa construção. E a chapa que tiver montada, a gente vai para a rua pedir voto, trabalhar para poder dar suporte e respaldo, por um lado, e prioritariamente para o governador continuar o bom trabalho que ele vem fazendo na frente do governo do estado, e por outro lado, para a gente ter bons representantes, seja na Câmara ou no Senado Federal. Ô André, vamos voltar a falar aí você já deixou claro em várias oportunidades que não há nenhum compromisso da parte principalmente, vamos falar de vereadores, né? Que fazem parte da base e que têm os seus compromissos, obviamente, com outros pré-candidatos também, que isso não está posto à mesa. Como é que está a relação com a base? Eu tenho particularmente observado, e pode ser uma percepção equivocada da minha parte, alguns vereadores um pouquinho mais desintonizado. Talvez leve. Eu vou citar nomes aqui: o Pedrinho e o Valdir Rinsman, por exemplo. Tenho percebido aí que eles têm adotado uma postura não de crítica, muito pelo contrário, mas não tão alinhados, não tão próximos. Eu diria que o Rogério dos Santos hoje é mais próximo do governo. A gente sabe todo o contexto que houve aí do Rogério com o governo do que propriamente os dois. Alguma situação que abalou ou é uma percepção equivocada da minha parte? Não, eu acredito que deve falar isso principalmente por causa da última votação do projeto. Não só essa. Mas essa acho que ficou mais clara, assim, que eles acabaram discordando de um posicionamento de um projeto nosso que de novo, a gente teve uma reunião à tarde, o Valdir não estava, o Pedro estava, a gente esclareceu todos os pontos e mesmo assim, né, houve uma divergência lá na votação, mas tudo certo, né? A gente hoje conta com 12 vereadores na base, né? E naturalmente não pode querer que todos, né, concordem 100% com a gente. E a gente também não trabalha com... tinha gente que falava assim, a base é puxadinho da prefeitura. E aí é curioso, né? Se todo mundo vota com o governo, né, da base é puxadinho da prefeitura. Se um ou dois não votam, nossa, abalo na governabilidade, né? E ainda assim passou com 8 votos porque o Dalmolin só desempataria e o Simas estava viajando. Mas, né, é um direito dos vereadores e sempre que a gente tem algo que aprendi também com a política é que roupa suja se lava em casa. Sim. Então, qualquer dissidência, qualquer discussão que eu tenha com algum vereador, né, do nosso time, claro, eu, né, raramente vou trazer para cá ou para tornar público, porque eu acho que a gente tem que dialogar. É só lembrar quando o professor Rogério, que sempre tive um carinho e respeito muito grande para ele acabou ficando descontente com o governo, se afastou. Em nenhum momento usei esse microfone, qualquer outro, para criticar, para atacar, para falar. Porque acontece, é do jogo, gente. Os mandatos são de 4 anos. Eu não posso querer. Né? E eu sempre falo para os vereadores, às vezes, eles ficam um pouco insatisfeitos porque um pedido não foi atendido, porque alguma coisa não deu certo, porque um projeto não encaminhou. E eu falo para eles, gente, a nossa relação de parceria é que nem um casamento, né? O casamento, a gente tem a hora boa, né? E tem a hora que, às vezes, tem uma discussão ou tem outra, né? E aí cabe a nós fazermos a análise. Poxa, nessa relação,
eu tenho 99% de tempo bom. Eu vou focar naquele 1% que deu errado, né? A gente não faz isso na nossa casa, né? Com a nossa esposa, com a nossa família. E na política é igual. Eu falo para eles, olha, 90% dos pedidos a gente atendeu. 90% de tudo que você quis a gente conseguiu viabilizar e são pedidos legítimos que a comunidade traz para eles. Agora vai focar só naquele que não deu certo, né? Vamos tentar resolver, vamos tentar arrumar. E tem dado super certo, né? Eu tenho uma relação muito tranquila, muito... para além da questão política, de amizade com os vereadores, então, o que facilita nessa construção. Então isso me deixa muito tranquilo, não tem dúvida que a gente vai continuar a parceria, né, com os 12 vereadores para a gente poder, e de novo, não é questão do governo André, os projetos são bons para a cidade, a gente precisa do respaldo da Câmara e muitos deles deram certo, inclusive com a própria aprovação da oposição, né? O financiamento de 100 milhões que ano que vem vai transformar, né, a cidade nessa questão de revitalização das vias, né? Pô, a gente passou com unanimidade na Câmara de Vereadores. Então mostra que tem projetos que não é oposição, situação, mas que são importantes para a cidade. E naturalmente, né, entre 15 pessoas, eu não posso querer que todas concordem comigo, né? Às vezes um mesmo projeto tem análises e interpretações diferentes. E a gente precisa respeitar. E de novo, se tiver alguma rusga, a gente vai lá, fecha a porta da prefeitura, conversa, fecha a porta do diretório, no caso do meu partido, e conversa, né? E de lá sorriso, trabalho, e que a cidade não pode perder tempo com essas discussões e picuinhas políticas, sobretudo do nosso time, né? Então a gente resolve os problemas em casa, né, e porta para fora é só trabalho. A gente sabe que uma eleição como a do ano que vem, ela costuma ser um teste, e ainda mais no caso da tua base ali, que é uma base, como você disse, são 12 vereadores que estão na base. Eu diria que até tem um pouquinho mais aí, que tem vereador ali que, tirando a Beth, que é a oposição, talvez a oposição mais enraizada, né? Digamos assim, até pela questão ideológica, eu diria que tem um outro vereador que até trabalha muito de acordo com o governo. Mas a gente sabe que costuma ser um teste de ferro. Até porque você vai para uma eleição, o resultado dessa eleição tende a influenciar muito, então essa eleição no meio de um mandato, ela costuma ser um divisor. Como é que você está? Claro, a gente está falando de algo que vai acontecer só no ano que vem. Mas isso vai respingar, obviamente, nesse relacionamento. Você já pensa em como organizar isso para não perder essa base, para manter essa sustentação, esse apoio que hoje, digamos assim, você governa tranquilo com o apoio da Câmara? Olha, isso vai muito ao encontro do que eu falei mais cedo, né, Valdomiro? Pelo fato de eu não estar forçando nenhuma situação com os vereadores nessa questão do apoio às candidaturas, eu tenho uma cobrança maior naqueles do meu partido, né? Sim. Na condição de presidente do PL. Mas dos partidos da base, a gente tem respeitado muito, dialogado. Então, quem tem aderido ao projeto do Deco, do Jean, tem aderido por vontade própria. Naturalmente, e não são todos os vereadores que vão estar junto. Tem vereador, poxa, até ajudo o Deco, mas para federal quero ajudar o outro deputado do PL. Ou vice-versa. Eu vou ajudar o Jean, mas para estadual. E tá tudo certo, né? Porque no fim do dia a gente, muitos dos vereadores chegaram lá, a gente ajudou também, né? Então a gente tem uma base que é compartilhada, né? Que ajudou o vereador e me ajudou. E aí a gente faz a distribuição para poder viabilizar as candidaturas, né? E naturalmente, né, é sempre uma eleição de cada vez, né? Mas a gente sabe que a eleição do ano que vem ela vai ter uma diretriz para 2028, né? Mas muitas pessoas que se destacaram na eleição geral para deputado, quando foi para prefeito, que são eleições muito distintas. Muito diferentes. A motivação que leva o eleitor a escolher um candidato a vereador é diferente de deputado, que é diferente de prefeito, que é diferente de senado. Uns é uma questão mais ideológica, outra é uma questão mais de realidade do dia a dia na cidade. Então, são muitos fatores. Influencia. Mas acho que já influenciou mais, sabe? 15, 20 anos atrás, um cara foi bem a deputado, ele é o próximo prefeito, né? Eleito ou não. Então eu vejo que mudou um pouco essa realidade. Mas e o nosso foco também na eleição do ano que vem não é pensar em 28, né? Nosso foco no ano que vem é eleger os nossos candidatos, porque eu acho que Brusque merece e tem condições de ter pelo menos um federal e um estadual, né? E é nesse sentido que a gente vai estar focando nossa energia. Pensando sobre isso, você disse que não tem muito a ver com 2028, mas eu só quero aproveitar esse final de ano e perguntar. Você, prefeito, pretende fazer de repente alguma mudança de secretariado de primeiro escalão já para ano que vem, para 2026? Olha, mudança. Alguma alteração pontual? Eu tenho agora a Secretaria de Infraestrutura Estratégica, que a gente tem conversado para viabilizar e apresentar um nome para início do ano. E os demais eu tô muito satisfeito com o trabalho do nosso time, tem feito um trabalho fantástico, né? A gente conseguiu montar um governo muito técnico mesmo. Eu sempre falo, eu tenho um secretário que é indicação partidária, né? Que é o Volney no Monte Belo,
no desenvolvimento social, que tem feito um trabalho fantástico, né? Eu tiro o chapéu para ele. O Volney, eu já conhecia ele, já sabia da competência dele, sabia que faria um bom trabalho, mas ele tem feito um trabalho junto com a equipe, é claro. O resultado está aparecendo. É um trabalho fantástico, redução do número de moradores de rua, que é um desafio, que a gente, eu não vou falar nome de cidade, mas tem prefeitura que enche o carro e joga e traz as pessoas para cá, né? A gente não faz isso porque, primeiro, que é ilegal, segundo, que eu só tampo o problema com a peneira. A gente tem que trazer as pessoas para a sociedade, e aqueles que não tiver mais como trazer para a sociedade tem que internar. Então a gente está trabalhando, e o Volney tem um trabalho fundamental e tem um protagonismo muito grande nessa frente. Então a gente está muito satisfeito com o trabalho da equipe e pretende manter o time para o ano que vem. Tempo é nosso adversário, papo aí rende muito, mas vamos aproveitar para dar uma pincelada aí nessa reta final do governo aí. O que se tem? Essa semana o pessoal encerra a atividade, né? Entre férias coletiva, né? A prefeitura trabalha até amanhã, segunda-feira entra em férias, e retornamos às atividades no dia 6 com algum serviço de plantão. O PA 24 horas atende normal, né? Sim. A gente vai ter a Secretaria de Obras vai estar em plantão, vai continuar abrindo aquela rua entre o UFC e o Colégio de Cultura, né? Então a gente tem trabalhado, as obras tocam normalmente, a gente conversou com as empresas para continuar a obra aqui da 1º de maio, que a gente quer entregar o quanto antes. A gente, para continuar a obra do lote 2 da Beira Rio, para a gente poder liberar o trânsito ainda em janeiro. Então a gente tem, né, a prefeitura mas muitos serviços estratégicos ali, eles continuam porque as datas têm pressa, né? Eu quero já, quando retornarem as aulas em fevereiro, ter aberto a Beira Rio até o lote 2 e aquela rua ali entre o UFC e o Cultura liberada também, para a gente aí sentir como que vai ficar o trânsito nas rotatórias com o retorno das aulas e comparar, para poder ver, ficou melhor, não ficou, né? E aí decidir o que vai fazer. Perfeito. Obrigado, André. Eu que agradeço mais uma vez. Acredito que eu não retorne aqui até o Natal, né? É difícil. Então eu aproveito aqui, né, para deixar Mas nada aqui, mas precisar de uma situação, o microfone está aberto. Eu gosto. Deixa eu ver. Aberto aí. Mas eu desejar, agradecer aí todos vocês aqui da rádio também pela parceria nesse ano. A gente, muitas coisas, muitas informações que precisam chegar na população só chegam pela ajuda de vocês. A gente sabe que vocês são um canhão de audiência, né? A gente tem a comunicação institucional, tem as redes Minha e do DECO, mas chegam a um público limitado, né? E a rádio, os jornais ajudam a fazer essa informação chegar para a população, para que ela possa, né, tomar a melhor decisão aí no seu dia a dia. E desejar também para vocês da rádio, para os ouvintes, um feliz e abençoado Natal, que Deus ilumine a todos vocês, suas famílias, e que a gente possa aí fazer um 2026 ainda melhor. E fazendo um convite para finalizar, Valdomiro, o nosso Réveillon. Primeira vez em muitos anos, mais de uma década, acho que uns 15 anos que não tem Réveillon na cidade. A gente vai ter a partir das 8 horas da noite ali no pavilhão da FenaReco, entrada gratuita. Pode levar a própria bebida em lata ou plástico, garrafa não, exceto espumante, só espumante para poder, né, fazer a virada. Então vai ter reforço de polícia, vai ter reforço de segurança, vai ser uma festa bem segura. E com atrações locais, né? Ricardo Diogo, Bia Barros, Rogerinho Las Flores, vai ser uma festa muito bacana. Legal. Convido vocês, eu vou estar lá pra gente poder estar junto nessa virada de ano. Valeu, pessoal, um abraço.